Para valer a nota de participação da aula de hoje, tá? Não esqueçam de colocar o nome de vocês no chat. Nome e série, por favor. Já podem ir mandando, que eu já vou colocar a apresentação aqui da aula. Nome e série no chat, professor? Nome e série. Conseguindo visualizar o slide? Sim. Então vamos lá. Então nós vamos falar sobre o sistema digestório e suas funções. Primeiro, o que é a digestão? Digestão é a transformação dos alimentos em substâncias menores e mais simples para que possam ser absorvidos pelo nosso corpo. Mais alguém? Então, a digestão, o que ela vai fazer? Ela vai pegar esse alimento, que ele é maior e mais complexo, e aí vai transformar esse alimento complexo e maior em pedaços menores, ou seja, substâncias menores, porque essas substâncias menores, elas são mais facilmente de ser absorvidas pelo nosso organismo, pelo nosso corpo. Mas então, por que nós temos que comer? Então, o nosso corpo, ele funciona como um carro. Para que ele se mova, é preciso ter um combustível e um comburente. Ou seja, do mesmo jeito que o carro precisa do combustível para sobreviver, nós também precisamos do nosso combustível, né? Então, o combustível, que no caso é o alimento, e o comburente, que no caso é o oxigênio, né? Porque sem o oxigênio também nós não vamos conseguir sobreviver, porque é a partir do oxigênio, juntamente com o alimento, é que o nosso corpo vai produzir o quê? Energia para ele poder funcionar. Então, aqui nós temos a glicose, que ela vai ser obtida a partir da obtenção, então, da digestão desses alimentos. O oxigênio, que a gente obtém esse oxigênio por meio da respiração. E aí, quando a gente respira, né, ou seja, quando a gente libera o gás, vamos liberar, então, o gás carbônico e a água, que vai ser liberado através da respiração. Essa água pode ser também pelo suor, né? E aí o nosso corpo, então, vai produzir o quê? Energia. Essa energia, ela vai ser utilizada, então, para todas as atividades que o nosso corpo precisa. Então, nós temos dois tipos de digestão. Então, ela tem mecânica ou física e tem a digestão que ela é química. Então, a digestão mecânica ou física, ela compreende as ações de trituração e redução dos alimentos em partículas menores, facilitando a ação dos sucos digestivos. Exemplos de digestão mecânica ou física é a mastigação, deglutição e movimentos peristálticos. Então, a parte que quando a gente pega o alimento, coloca na boca e começa a mastigar, a triturar esses alimentos grandes em partículas menores, em pedacinhos menores, é um tipo de digestão que ela é chamada de digestão mecânica ou então física. Já o tipo de digestão química, ela compreende as reações químicas nas quais os alimentos são decompostos em moléculas mais simples e é realizada por enzimas. Então, já essa digestão química é onde acontece lá, então, a quebra dessas moléculas, só que ela acontece aonde? Lá no nosso estômago e no nosso intestino. Então, quando se envolve a absorção dos nutrientes do alimento que nós estamos ingerindo, é um tipo de digestão que ela é química. A físico-mecânica é a parte da trituração e da mastigação. Então, como é que o alimento, né, ele percorre o nosso corpo? Então, o caminho do alimento do tubo digestório. Então, primeiro o alimento ele entra pela boca, passa pela língua, dentes e saliva, onde vai formar ali, então, o bolo alimentar, né? Vamos triturar aquele alimento. Depois de triturar aquele alimento,
esse alimento ele vai ser, e formar o bolo alimentar, ele vai ser conduzido até a faringe. Depois da Professor, faringe, seu áudio está baixo. mas já está no máximo. Tenta aumentar aí o volume no seu e ver se é o seu. Então, depois que sai da boca, vai passar pela faringe. Da faringe, o bolo alimentar ele vai descer pelo esôfago. Depois do esôfago, o alimento, ou seja, o bolo alimentar, ele vai cair no estômago. No estômago vai acontecer, então, o quê? A quebra, né, desses alimentos lá. E aí vai descer para o intestino delgado. Delgado quer dizer porque é um intestino fino, né? Que ele é composto pelo duodeno, o jejuno e o ilho. Depois do delgado, ele vai cair no intestino grosso, que aí é composto pelo seco, colo, reto e ânus. Então, esse é o caminho do alimento no sistema digestório, e nós vamos ver cada uma dessas partes. Então, primeiro o alimento ele entra pela boca e passa pela língua. Quais são as funções, então, da língua? É sentir o sabor dos alimentos e envolver o alimento na saliva. Então, nós sabemos que cada região da nossa língua, ele identifica um sabor. Então, tem um sabor que é doce, o sabor que é amargo, o sabor que é salgado, o que é azedo, o que não é azedo. Então, cada parte da língua, aí, ela tem uma função de sentir o sabor desses alimentos. E aí, na língua também, onde ele vai conseguir ali, envolver aquele alimento e aí lubrificar com a saliva. Depois nós temos a uva, que é como se fosse aquele sininho que fica lá no fundo da nossa garganta, né? Que lá é chamado uva. Tem a função de auxiliar na deglutição, ou seja, auxilia na hora de engolir o alimento e auxilia também na fonação, ou seja, na fala nossa. A saliva, que é produzida pelas glândulas salivares, que tem como função molhar e amolecer os alimentos e digerir o amido pela enzima pitialina. Então, qual que é a função da saliva? É formar o bolo alimentar. Ou seja, ela vai ali lubrificar, vai molhar e vai amolecer esses alimentos, porque aí quando chegar lá na hora da absorção, esses alimentos eles precisam estar bem lubrificados, bem amolecidos, para que aconteça a quebra, para conseguir, então, fazer a absorção dos nutrientes que nós estamos ingerindo. Professor, Oi. a nossa atividade de hoje é só revisar o conteúdo da prova ou você vai passar alguma outra atividade? Não, eu vou passar uma hoje ainda. Que é sobre esse assunto aqui, do sistema digestório e respiratório. Então, quando o alimento entra pela boca, quem faz essa parte da trituração são os dentes, né? Então, a função dos dentes é triturar, amassar, furar, rasgar os alimentos e transformar esses alimentos que são grandes em partículas menores. Então, um adulto, ele tem 32 dentes, se os últimos molares nascerem, que é o chamado de dentes cisos, e uma criança, ela tem 20 dentes, porque elas não têm os pré-molares. Então, aí nós temos os dentes que são incisivos, que são 4 dentes, que têm a função de cortar. Nós temos os dentes caninos, que são 2, com a função de rasgar e furar, que é como se fosse a presa, né, que a gente fala de presa. Nós temos os pré-molares, que são 4 dentes, com a função de amassar e triturar. E os molares também, que têm a função de amassar e triturar na quantidade de 6 dentes. Então, depois que o alimento passa pela boca, e aí, então, passa pela boca, o que acontece? Partículas grandes, elas vão ser trituradas em partículas menores. E aí, então, as glândulas salivares vão lubrificar aquele alimento e vai formar o bolo alimentar. Quando formar o bolo alimentar, a gente vai engolir, e aí, quando eu vou engolir, esse alimento ele vai passar pela faringe. Então, depois da boca, desce pela faringe. A faringe é só essa parte onde está demarcado aí no slide. Então, ela faz parte dos aparelhos digestório e respiratório.
dos dois, de 12 a 13 centímetros. De 12 a 13 centímetros. Qual que é a função da faringe? Através da epiglote, ela evita que o alimento passe para as vias respiratórias. Então, ó, tá vendo que tem como se fosse uma linguinha aqui perto da faringe, descendo para baixo? Aquilo ali é o epiglote. Agora eu vou mostrar um vídeo para vocês. Esse epiglote, quando o alimento desce, ele vai fazer com que esse epiglote ele fecha, porque o epiglote é que vai dividir o sistema digestório e o sistema respiratório. Então, quando aquela epiglote não fecha, é quando a gente fala que a gente engasga. Porque aí aonde deveria estar saindo o ar, na verdade está entrando comida dentro dele. E é por isso que a gente engasga e aí o nosso corpo automaticamente faz o quê? Começa a tossir, né? E aí se começa a tossir, quer dizer então que o nosso corpo está tentando expulsar aquele alimento que está dentro da epiglote ali, e aí faz com que então expulse o alimento para que nós conseguimos continuar respirando. Tem um videozinho aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir ele. Porque aí vocês vão ver direitinho como é que é o funcionamento dessa epiglote quando ele abre e fecha. Quando ele fecha direitinho, aí o alimento ele vai descer rumo ao estômago. Quando ele não fecha, quando a epiglote não fecha direito, e aí então é onde o alimento ele vai descer no canal aonde é propriamente só da respiração. Estão vendo o vídeo, né? Sim, professor. Sim. Então, vamos ver como é que acontece aqui essa deglutição, onde vai mostrar lá o epiglote, tá? É sem som mesmo, tá? Ó, o alimento está lá dentro da boca, ele vai ser triturado, né? Ou seja, mastigado. E aí a língua, tá vendo o que a língua faz? Ali com as glândulas salivares, ela vai formar o bolo alimentar. E aí o alimento vai descer pela faringe, ó. Ali já está descendo pela faringe. Ó, o que acontece? Essa válvulazinha que desceu é o epiglote. Ela tem que fechar, porque essa outra parte é onde sai a nossa respiração. De novo. Se ela não fechar, aí o alimento entra entre dela. Aí é onde a gente fala que a gente engasga. E aí, então, o nosso corpo já começa a expulsar. Ou seja, é por isso que dá aquela vontade de tossir. Porque aí vai expulsar esse alimento que está entrando dentro da laringe, que faz parte do sistema respiratório. Ó, essa válvula que desce é a epiglote. Tá vendo que ela fecha? Quando ela fecha é porque o alimento, para o alimento não descer para o canal respiratório, para o sistema respiratório. Professor, Oi. então só uma dúvida. Então a comida, ela passa pela faringe, né? Aí a epiglote, ela abre, né? Para não entrar pelo caminho da respiração. Aí Ela quando fecha. a gente vai vomitar, ele volta pelo mesmo lugar? Pelo mesmo lugar. Hã? Pelo mesmo lugar. Também vai, quando a gente vai vomitar, ela devolve, aí passa o mesmo percurso que desceu, é o mesmo percurso que vai voltar. Só que aí, para voltar, não tem como entrar dentro da laringe, não. Entendeu? Aí é por isso que arde, quando sentir que arde, dá um gosto ruim. Na verdade, o gosto ruim é porque dentro do nosso estômago tem o chamado lá o suco gástrico, que é como se fosse um ácido que tem
para conseguir dissolver o alimento. E aí, quando a gente vomita, esse suco gástrico, que é esse ácido, ele vem junto também. Aí, por isso que às vezes dá arde, fede, é por causa desse suco gástrico que tem dentro do nosso estômago. Então, ó, depois da faringe... Então, depois da faringe, nós temos o principal aí, é a epiglote, né? Quando ela fecha, então ela evita que ela passe para as vias respiratórias. E aí, depois que passa da faringe, o bolo alimentar, a comida, ela vai descer pelo esôfago. Então, o esôfago é um tubo longo e delgado, é só isso aqui que está na parte rosa, cerca de 25 centímetros, funciona através de movimentos peristálticos. O que acontece? Quando a gente engole, esse movimento peristáltico, ele é o quê? O próprio esôfago mesmo faz esse movimento de conduzir o alimento até o estômago. Então, não é a gente que faz, tá? Por exemplo, não é eu que estou mandando esse alimento descer. Eu mando só até onde eu vou engolir. Depois que eu engulo, aí quem faz esse processo de levar esse alimento até o estômago são os movimentos peristálticos, ou seja, o esôfago, ele mesmo, o músculo dele, a musculatura dele vai se movimentando, fazendo com que aquele bolo alimentar desce até o estômago. Então, qual que é a função do esôfago? É apenas levar esse alimento até o estômago. Apenas isso. Professor, quando a gente come uma comida que a gente não mastigou direito, parece que a gente tipo arranhou o pescoço, sei lá, que fica com um negócio ruim. Isso Ela dá passa alguma meio coisa? que Não. entalando. É porque fica como se Tipo fosse assim, entalado, você né? olha e sai rasgando tudo na sua garganta, pode-se dizer. É porque Então, é por não causa... ficou com o formato do bolo alimentar, né, professor? Não passou. Porque não formou o bolo alimentar direito. Por isso que a gente tem que mastigar direito e ficar muito tempo com aquele alimento mastigado, porque quanto menor esse alimento dentro da nossa boca, maior vai ser a absorção dos nutrientes. E aí também mais fácil esse alimento ele vai ser conduzido. Por isso que tem que mastigar direitinho, porque senão vai dar aquela sensação de que está rasgando mesmo, né? Mas é porque a gente não conseguiu nem amolecer o alimento e nem triturar ele direito. Professor, mas isso faz, tipo assim, tipo, como é que fala? Igual o povo, tem gente que fala que tipo arranha a garganta. Arranha ou só a gente que sente? Não, a gente sente como se estivesse arranhando, mas não é que está arranhando, né? É o alimento que ele não está mole o suficiente, aí dói quando passa. É como se estivesse E quando rasgando. mastiga... Professor, agora eu fui notar, quando eu tava lembrando, quando ele mastiga, só que não mastiga direito, mas não a ponto de sair machucando o esôfago, meio que a gente sente ele descendo assim, né? Às vezes sente, né? Mesmo quando tá com Agora muito... Às vezes eu tento ele chegar na minha barriga, parece, sei lá. A gente sente. Por isso que é fundamental É a um gente negócio meio doido, mastigar. maluco, meio estranho, meio maluco, meio doido, meio estranho, meio maluco. Para não acontecer isso, mastiga o alimento direitinho. Então, o esôfago que faz esse movimento peristáltico, que é levar esse bolo alimentar até o nosso estômago. Lá no nosso estômago, ele tem uma forma de bolsa ou saco, tem a capacidade de armazenar cerca até 2 litros, é revestido por uma mucosa protetora e a abertura superior chamada de cárdia ou inferior de piloro. Então, lá em cima, lá, ó, na abertura do estômago, ele é chamado de cárdia. E embaixo, que é onde termina o estômago, ou seja, lá naquela pontinha lá, é chamado de piloro. Qual que é a função? Ele produz o suco gástrico. O que é esse suco gástrico? É a água com ácido clorídrico, que vai matar os micro-organismos, e também tem as enzimas digestivas, principal pepsina, que digere proteínas. Então, dentro do nosso estômago, tem esse suco gástrico que vai fazer a quebra, então, desses alimentos e vai matar esses micro-organismos. Então, eu já até falou, né, que quando a gente vomita, acaba que fica ardendo, fica com gosto ruim. É justamente porque quando vamos vomitar, acaba que
estamos jogando fora também um pouco desse suco gástrico. Aí fala assim, professor, mas se é tão ácido, por que não machuca o estômago? Foi porque eu acabei de falar aí, ó, que o estômago ele é revestido por uma mucosa protetora. Então, essa Professor, proteção que tem nesse muco é o que mas se impede a com que o nosso gente estômago vomitar machuque. muito, tem chance desse ácido acabar? Não, esse ácido ele é produzido o tempo todo dentro do nosso estômago. Ele nunca acaba. Certo? Então, função do estômago, produzir o suco gástrico e fazer a quebra dessas enzimas Ô, professor, digestivas e aí mata os micro-organismos. o João falou aí sobre o suco gástrico acabar. Você falou que ele é produzido a todo tempo. É um órgão dentro do nosso estômago ou fora que produz esse suco gástrico? Qual é o órgão? É o estômago mesmo. Ele mesmo fica produzindo esse suco gástrico. Certinho? Finalmente uma coisa infinita. Nunca existiu isso na vida. Depois do estômago, então, quando... Capacidade de, por exemplo, lotar o nosso estômago de suco gástrico? lotar, É, tipo, encher o estômago de suco gástrico. não, ele não fica cheio, não. Porque se ele ficar cheio, e aí acaba que pode acontecer do alimento voltar também, né? E então, por exemplo, Quando ele ele cabe voltar, 2 vai gastar litros, um pouco dele e vai começar de novo. o estômago cabe até 2 litros, mas não Mas que aquilo lá que tenha falam 2 de... litros de suco gástrico dentro do estômago. Aquilo lá que falam de, por exemplo, comer e já ficar olhando televisão, celular, faz passar mal mesmo? Não, não tem nada a ver. Hã? Tem não. Não passa. Tem não? São só os Eu tô pais de comendo vocês mesmo que miojinho não querem agora, ter isso. Ai, mamãe, meu professor de ciências falou que não passa mal se ficar olhando o celular depois de comer. Ah, eu tô comendo meu miojinho aqui assistindo a aula, tô de boa até agora, não aconteceu nada. Eu tô comendo bolacha. Vamos lá. Depois do estômago, o alimento, então, ele vai ser quebrado, né? E vai ser conduzido ao intestino delgado. Intestino delgado é aquele intestino fino. Então, ele é dividido em 3 partes, ó, como vocês podem ver. Quando ele sai do estômago, tem uma parte que é chamada do duodeno. Depois, tem a parte que ele é chamado de jejuno. E aí, quando está saindo do delgado para o estômago, para o intestino grosso, aí tem a parte que é chamado de ilho. Então, ele tem cerca de 6 metros de comprimento e 3 centímetros de diâmetro. Apresenta vilosidades e microvilosidades. Essas vilosidades e microvilosidades é como se fossem esses pelinhos. Tá vendo na imagem embaixo aí, esse negócio retinho em cima aí, subindo? Então, Sim. isso aí são essas vilosidades e microvilosidades, porque é isso aí que vai fazer a absorção dos nutrientes, tá? Então, qual que é as funções dele? Produz o suco entérico e a absorção de nutrientes. Então, cerca de 90% da absorção dos nutrientes ocorre no intestino delgado. Os outros 10% ocorre no estômago e no intestino grosso. Então, isso aqui ó, pode ser até uma perguntinha de prova. Aonde ocorre a maior absorção dos nossos nutrientes? A maior absorção dos nutrientes está localizado Ocorre no no intestino delgado. delgado. Cerca de 90%. Professor, já tirei Os print, outros, já tá de boa. os outros 10%, eles estão aonde? No estômago e no intestino grosso. Certo? Então, depois do intestino delgado, temos então o intestino grosso, que já é maior, né? Então, o intestino grosso é dividido em 4 partes principais, que tem o seco, que é o número 1 aí, o cólon, 2, o 3, que é, não, o reto aí embaixo, né? E depois tem o ânus, né? Que já é onde vai sair, então, as nossas fezes. Qual que é a função do intestino grosso? O intestino grosso, ele só vai absorver água.
e aí absorve a água e é onde tem a formação das fezes. Então, o intestino grosso, ele vai absorver qualquer tipo de água que tem e vai formar as nossas fezes. Então, quanto mais tempo se demora para liberar as fezes, mais elas endurecem. Por quê? Então, às vezes, ó, qual Acho que que é eu o não queria saber problema? muito, não, professor. Qual que é o problema de ficar segurando demais para não ir no banheiro? Olha, enquanto você estiver segurando demais e jogando para frente demais a ida ao banheiro, essas fezes elas vão ficar duras. Por quê? Porque suas fezes elas vão estar aonde? No intestino grosso. E por mais tempo que você fique segurando, por mais tempo que essas fezes estejam no intestino grosso, o tempo todo o seu intestino grosso ele vai estar o quê? Absorvendo aquela água que está ali naquela fezes. Por isso que às vezes quando a gente vai defecar, às vezes pode acontecer de tipo sair machucando, justamente por causa que ficou muito tempo segurando e aí o intestino grosso vai absorvendo aquela água. Então, não demore muito a ir ao banheiro quando estiverem com vontade. E aí Professor, uma segurada até onde der. nós temos algumas glândulas anexas, né, que auxiliam na digestão. Então, dentro das glândulas salivares, nós temos as glândulas aí que são paratódidas, submaxilares e sublingual, que só ajudam também na salivação, na produção da saliva. O pâncreas tem as funções de produzir o suco pancreático e a insulina, né, que estão lá responsáveis lá no sistema endócrino. Então, acaba que ajuda também, lembrando que a insulina é o quê? Insulina é aquilo que controla a quantidade de açúcar no nosso corpo, né? Temos o fígado, que tem a função de proteger. Esse negócio de controlar açúcar, como é que as pessoas dão diabetes? É porque, assim, se uma pessoa ela tem diabetes, é porque ela produz muita. Produz não. Ela tem uma grande quantidade de açúcar no sangue. E aí a insulina, ela vai controlar essa quantidade de açúcar. E aí, se a pessoa tem diabetes e tem que tomar remédio, ou então aquela injeção de insulina, quer dizer, então, que o corpo dela não está produzindo insulina para controlar esse açúcar. Aí é por isso que a pessoa que tem diabetes toma insulina diretamente, sabe? Pega lá, no caso, a injeção e aplica a insulina nela, porque aí o corpo dela já não produz insulina o suficiente para controlar essa quantidade de açúcar. Da hora. Entendeu? O fígado. O fígado tem a função de produção da bile, que é a substância emulsificadora de gorduras. Então, tem a bile, que não sei quem já matou aí, porco, vaca, galinho. Perto do fígado tem um bichinho verdezinho aí, que a gente chama ele de fel. Já ouviram falar? Não. Um pouquinho. Eu já. Junto com o fígado tem um bichinho verde lá, uma vesícula biliar, que a função dela é de armazenar a bile. Essa bile lá, ela é substância emulsificadora de gordura, ou seja, ela vai guardar lá pequenas gorduras. Então, é como se fosse o fel. Depois, se tiver alguma oportunidade de ver, vocês reparem no fígado, tá? Quando sua mãe for matar lá um porco, uma galinha, uma vaca, que tem, juntamente do fígado lá, tem um bichinho lá que é o fel. Então, que produz a bile, e essa bile é onde está, então, as gordurinhas lá. Professor, você falou que guardava pequenas gorduras, né? Aí eu já ia falar, uai, como que esse trem tão petitico guarda um monte de gordura? Mas não é bem a gordurona não, tá? No caso, é como se fossem as pequenas gordurinhas que elas vão ser dissolvidas pelo fígado. Vai ser a partir do fígado, né? Não do corpo todo, só do fígado. Então, ó, o alimento ao longo do tubo. À medida que o alimento vai passando pelo sistema digestório e sendo digerido, ele recebe as nomenclaturas a seguir.
Então, quando a gente tem o alimento mais a saliva, vamos considerar então aqui como bolo alimentar. O bolo alimentar mais o suco gástrico, então, é o quimo, né? Que já está lá dentro do estômago. O quimo mais o suco pancreático e o suco inteiro mais a bile é chamado de quilo. Chegou alguém aqui, já volta aqui. Mó sono, velho. Bom pra você, então. Ai, cachorro. Ela não gosta de você, não. Posso pegar no celular? Obrigado. Você é uma pior amiga. O Felipe está me deixando tonta com esse gira-gira da tela. Faz isso não, eu acabei de comer bolacha. Modo baiano ativado. Que diabo é esse que a menina tá fazendo, gente? É um rap. Um rap. Voltei. Ah, voltou. Então, ó, só recapitulando. Então, quando o alimento lá está na nossa boca e é misturado com a saliva, ele é chamado de bolo alimentar. Quando eu tenho o bolo alimentar que está junto com o suco gástrico lá dentro do estômago, ele é chamado de quimo. Aí, esse quimo, ele vai ser mandado para onde? Lá para o intestino delgado, né? No intestino delgado, ele vai ser misturado com suco pancreático, mais o suco entérico, mais a bile, e aí ele vai ser chamado de quilo, certo? Onde ocorre a maior absorção dos nutrientes? No intestino delgado. Então, ó, revisando tudo, o vídeo a seguir mostra todas as etapas da digestão e ainda algumas curiosidades, como o que são e como são chamados os barulhinhos que saem da nossa barriga e como ocorre o vômito. 10 minutos? Não sei. Vocês não têm aula hoje mais, não, né? Não, Não. até onde eu sei, não. Acho que não. Que eu sei, não. Vocês não importam se ficar maior a aula hoje, não, né? Não. Mas vai ser. Não. Só se você postar. Só se você postar a correção da aula sem estar no dia de postar. Aqui, para vocês como que ocorre o vômito.
eu de novo. Eu venho aqui. Caramba, ela de novo. Deixa eu ver aqui se é esse mesmo. Não sei se é esse. Acho que é. Diga aí. Oi, pessoal, eu de novo. Eu venho aqui para explicar agora para vocês uma pergunta muito legal que vocês me fizeram. Por sinal, vocês estão ótimos cientistas. O cientista tem que ter curiosidade e é o que vocês tiveram fazendo as perguntas para a gente. Essa pergunta foi muito legal. Como que é o vômito? Por que a gente vomita? Vomitar é um ato que a gente fala, é uma situação de defesa do nosso organismo. O que acontece? Muitas vezes a gente come uma comida estragada e o nosso corpo, ele identifica que a comida está estragada e faz com que o nosso estômago, lembra do estômago que eu acabei de falar? Que está aqui? Ele faça uma contração, ou seja, ele espreme e joga essa comida de volta. Aí o que vai acontecer? A comida vai sair do estômago, vai subir pelo esôfago. Lembra do esôfago? Vai passar pelo esôfago e vai vir parar na boca. E a gente faz o quê? O vômito e tira aquela comida estragada. Muitas vezes é o contrário. A gente come demais, enche esse estômago até o limite e não cabe mais. Ele fica assim, ó. O que ele vai fazer? Ele vai vomitar aquele excesso de comida. Então a gente tem que saber o nosso limite de comida, quanto que a gente fica saciado, ou seja, quanto a gente fica cheio. Então a gente não pode forçar comer muito, mesmo que a comida esteja muito boa, porque o estômago não vai aguentar e a gente vai vomitar. Então o vômito é uma segurança para o nosso organismo, que a gente não vai comer coisas estragadas e para evitar comer mais do que o estômago comporta, ou seja, mais do que ele aguenta, porque isso também faz mal. Se a gente ficar comendo muito, o estômago estica e começa a machucar o esôfago e não é legal. Certo? Então o vômito, ele é um mecanismo importante para o nosso sistema digestório. Tudo bem? Vocês sabiam que existem algumas doenças que a pessoa vomita muito? Então ela precisa ir no médico, no gastroenterologista, para saber o que está causando. Muitas vezes a gente toma um remédio e o remédio causa o vômito. Então também nós temos que saber isso para ir ao médico e informar sempre o papai e a mamãe ou quem cuida da gente para poder saber que vômito é um sinal de alerta. Temos que sempre estar atentos quando a gente vomita. Tudo bem? E vocês me fizeram uma outra pergunta muito interessante. O mau hálito. Como que faz o mau hálito? O mau hálito tem várias causas. Mas uma delas é quando a gente não escova a boca direito. E aí ficam as bactérias do mal. As cáries ficam nos nossos dentes e vão comendo os nossos dentes e vai gerando um mau hálito. Por isso que a gente tem que escovar os dentes muito bem, deixar a boca limpinha para não ter mau hálito. Outro mau hálito é quando a gente está com muita fome. Quando a gente está com muita fome, o nosso corpo produz o mau hálito, que a gente chama de cetose. É o hálito de cetose. Então, quando a gente tem essa situação, é importante a gente comer, porque a hora que a gente come, a gente coloca açúcar no nosso corpo, no nosso sangue, que é a nossa energia, e diminui esse quadro do mau hálito, da fome. Mas o mau hálito, ele precisa ser investigado. Vocês têm que ficar atentos. Se tiver um coleguinha com mau hálito, tem que falar para ele, porque muitas vezes a gente não sente o nosso hálito ruim, para ele ir no dentista, para ele ir ao médico, certo? Então, mau hálito é um indicativo de atenção.
E atenção, ou porque estamos com fome, ou atenção porque a nossa boca está com algum problema. Tudo bem? Então, a gente encerra essa parte do trato gastrointestinal. Valeu, pessoal! Você tá brincando que eu assisti 5 minutos em 1 minuto. Lembra quando nós falamos da epiglote lá, que aí ela não fecha direito, e aí acaba que o alimento vai para dentro da laringe, que é onde é o sistema respiratório, que é a gente engasga. Sim. Vou mostrar para vocês o vídeo aqui de quando é que acontece isso. Independente da sua idade, você já deve ter tido um engasgo que a pessoa do seu lado falou: e foi para o lugar errado. E de verdade é isso que acontece. Nós temos duas tubulações, uma que passa o ar e outra que passa o alimento, uma na frente da outra, sendo que um desses órgãos serve aos dois sistemas ao mesmo tempo. E aí que está o problema. Às vezes acontece uma incoordenação e um pedaço de comida vai para o tubo errado. Vamos ver o que acontece? O alimento estando na boca, nesse vídeo a gente vê essa pasta amarela, a língua faz um movimento empurrando o alimento para trás. A nossa garganta tem aquela região que a gente chama de campainha, o nome correto é palato mole. Ela sobe para impedir a entrada do alimento para o nariz. Nesse momento o alimento cai na faringe, que é o órgão que funciona tanto para a via aérea quanto para a via de alimentação. Então, para que esse alimento não caia na via errada, na via aérea, a garganta vai subir, essa região aqui do gogó, e uma pequena tampinha que nós chamamos de epiglote fecha totalmente a entrada da via aérea, conduzindo o alimento para o lugar correto. No engasgo, acontece uma falha no fechamento da epiglote, no fechamento dessa tampa. Então, algum resquício de alimento vai para onde não deve e nós temos esse acesso de tosse que a gente chama de engasgo. Nesse acesso de tosse, a gente limpa a garganta, a comida volta para o lugar certo. Quando isso não volta, é exatamente o sintoma da disfagia. A comida vai para o lugar errado e a pessoa fica com o pulmão congestionado e tem uma pneumonia. A deglutição é uma série de movimentos sincronizados. Então, quando alguma coisa acontece, ou por um problema neurológico, ou por uma falha da musculatura, uma fraqueza e até uma distração, como por exemplo, quando a gente está tomando alguma coisa, algum líquido e alguém conta uma piada, por exemplo, a nossa musculatura não sabe se vai engolir ou se vai dar risada, fazer o movimento da risada. Você sabe por que o Brasil não ganhou o Hexa na Rússia? Não, por quê? Porque ele moscou. O engasgo pode acontecer. E mais uma vez, é muito importante você atentar. Se os engasgos forem frequentes, procure o seu médico ou o fonoaudiólogo. Meu nome é Juliana Venites. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Ô, professor, eu saí ali pra ver porque a internet estava travando muito, aí acabou que eu não consegui ver a parte do vídeo onde que... Não, Henrique, fica de boa, não tá travando não, você só tá teleportando aqui pra mim. O que acontecia quando a comida não ia pela, sabe, pelo, como ela fala, pelo cano certo. Então, aí eu não consegui ver. Aí lá mostra, tipo, a pessoa tossindo, e aí quando a pessoa tosse, aí aquele alimento ele volta de novo, né? E aí ele desce pelo canal certo. Então a tosse é meio Qualquer que coisa também depois vocês procuram. o alimento de volta? Aí qualquer coisa também vocês podem procurar aí no YouTube, vocês, como é que acontece o engasgo, que aí vocês vão ver direitinho. Quem levantou a mão quer falar? Pode falar. Professor, Ah,
Então, essa não é sobre atividade, mas é só para avisar que eu tô fazendo eu tô fazendo a aula pelo celular do meu irmão, porque eu deixei ele lá em casa. E eu tô na casa da minha avó. Aí, na hora que você for mandar a atividade, coloca o seu nomezinho lá nos comentários, tá? Para eu saber. É porque eu não tenho Classroom, eu vou mandar pelo WhatsApp, tá? Ah, tá. Não, então tá bom. Obrigada. Então, agora nós vamos falar sobre o sistema respiratório. Estão vendo, né, o sistema respiratório aí? Sim. Não queria, tá vendo. Sistema respiratório humano. Então, os alimentos contêm a energia necessária para nossas atividades. Essa energia ela é liberada por meio de uma transformação química conhecida como respiração celular. A respiração celular só pode acontecer se o oxigênio chegar até as células. Sem oxigênio, as células acabam morrendo. Então, lembra lá que nós falamos, né? Que o oxigênio é como se fosse o comburente, né? Então, nós precisamos também do oxigênio para que aconteça, então, a respiração celular. Então, o que tem que chegar no nosso corpo, na nossa célula? A glicose, que ela vem por meio do alimento, e o oxigênio, que vem por meio da nossa respiração. Com isso, vai acontecer o quê? O nosso corpo vai liberar tanto o gás carbônico como a água, ou através do suor, através também da respiração, e aí vamos produzir também energia, que aí todas as células do nosso corpo produzem energia. Vamos ver se vocês lembram. Qual das organelas que nós vimos lá responsáveis pela produção de energia? Não lembro, não, professor. Calma aí, professor, que eu vou ver aqui agora. Calma aí. Nada do que o professor falou, travou. Ela faz parte tanto do produz energia, como também ela faz parte da respiração. Calma aí, professor, que eu vou achar aqui agora. Começa com M. M? Mitocôndria. As mitocôndrias são as organelas que estão responsáveis pela respiração celular e também pela produção de energia. Então, o caminho percorrido pelo ar no corpo humano. Então, a gente viu lá como é que o alimento entra, né, até sair pelo intestino grosso no ânus. Então, aqui, qual que é o caminho que o ar faz? Então, o ar, ele entra pelo nariz, ele passa pela faringe também, depois vai para a laringe, traqueia, pelos brônquios, depois chega nos bronquíolos e aí chega nos alvéolos pulmonares. Nos alvéolos pulmonares, então, é como se fossem uns saquinhos bem pequenininhos, que é onde ocorre a troca gasosa, né? Troca o oxigênio em gás carbônico, né? Dióxido de carbono, que no caso é o CO2. Então, esses são os órgãos do sistema respiratório que capturam o oxigênio do ar e levam até o sangue por meio de um processo chamado de respiração pulmonar. Então, primeiro nós vamos ver todas as estruturas do sistema respiratório. Então, primeiro nós temos as narinas, ou então fossas nasais, que as cavidades do nariz são forradas por um tecido cheio de cílios e cobertos por mucos, que é como se fossem, então, esses pelinhos. E eles ajudam o quê? Na purificação do ar, eles proíbem, então, a entrada de pequenos micro-organismos, então são muito importantes, tanto o muco, que é como se fosse o catarro mesmo, e os cabelinhos que nós temos, então, dentro do nariz. Então, são os locais de entrada e saída de ar do organismo, né, que nós respiramos, então, e realiza o aquecimento, a umidificação e a filtração do ar. Então, no nariz também, ele pode tanto aquecer o ar, se tiver muito frio, ou então também umidificar se o ar estiver muito quente. E aí, filtra o ar também contra alguns micro-organismos ou algumas impurezas.
Depois das fossas nasais, nós temos a faringe, nós já conhecemos ela, né? Então, a faringe, ela serve de passagem tanto para o alimento quanto para o ar. Ela termina em um tubo curto, que é a laringe. Podemos dizer que é uma cavidade comum tanto do sistema digestório e respiratório. Pode ser também uma perguntinha de prova. Qual o órgão responsável que está presente tanto no sistema digestório quanto respiratório? Letra A, Laringe. laringe. Letra B, faringe. Então, lembra que a resposta correta é faringe, tá? A faringe, ela serve tanto para o respiratório como também para o digestório. Os dois. A laringe é onde tem a epiglote, que nós já falamos para ela, que é a estrutura que faz o bloqueio da entrada dos alimentos no sistema respiratório, ou seja, ela vai fechar e vai fazer com que o alimento não vá para a laringe, que é onde é responsável, então, pela saída e entrada de ar. Se acontecer do alimento entrar, ou seja, da epiglote não fechar completamente, acaba que o nosso corpo automaticamente ele vai caçar um método para expulsar esse alimento de dentro da laringe. E aí também tem as pregas vocais, que é a produção de sons durante a passagem de ar, né? Então nós temos as nossas cordas vocais, né, chamada também de pregas vocais, que elas estão presentes na laringe, que é onde tem o processo da fonação, né? Ou seja, a produção de sons e o que permite então sair som do nosso corpo. Ô, professor, qual é o nome do órgão que faz parte das duas partes, da respiratória e da digestória? Faringe, com Fá, tá? Não é a laringe, não. Fá. Faringe. A laringe, ela é responsável pelo quê, então? A laringe só é do sistema respiratório, que ela vai conduzir o ar. Obrigada. A faringe é dos dois. Depois da laringe, nós temos a traqueia. Traqueia, ela é formada por anéis cartilaginosos, tá vendo? Nessa imagem embaixo aí, então forma como se fossem anéis. Isso aí tudo é cartilagem. Então tem a presença de epitélio ciliado com glândulas que produzem muco. Então, do outro lado aí, nós vemos aí escrito aí, ó, cílios e muco. Então é como se fosse um catarrinho e também uns peluzinhos. E aí, ou seja, as impurezas que entram dentro do ar, porque já começa a purificação do ar e a filtração dentro do nosso nariz, mas às vezes ainda acaba que passa, né? Então, algumas impurezas que passam, elas vão se aderir a esse muco e a esses cílios lá dentro da traqueia, e aí que vão ficar em direção à faringe, né? Então, da laringe, o ar vai passar para a traqueia, que se bifurca nos brônquios. O que é essa palavra bifurca? Tá vendo que na traqueia aí, um vai para o lado direito, o outro para o lado esquerdo, né? Então, isso aí é como se fosse, então, a bifurcação. Bi quer dizer dois, né? Então, a traqueia vai para os brônquios do lado direito e para os brônquios do lado esquerdo. Depois, nós temos os brônquios e os bronquíolos. Os brônquios são duas ramificações na porção final da traqueia que penetram nos pulmões. Então, dentro do pulmão aqui, ó, tá vendo? Essa parte maior, mais grossa, é os brônquios. Então, um vai para o lado direito, o outro para o lado esquerdo. Os bronquíolos são as ramificações dos brônquios, que terminam nos alvéolos pulmonares. Ambos apresentam a mesma constituição da traqueia e são cartilaginosos. Então, como se fossem essas raizinhas aqui pequenininhas, essas ramificações, é considerado, então, chamado de bronquíolos. Brônquios, essa parte mais grossa dentro do pulmão, tá? Esse que está do lado de fora do pulmão é a traqueia. Quando entra dentro do pulmão, essa parte mais grossa é chamada de brônquios. E essas partes mais fininhas são chamadas de bronquíolos. Aí dentro dos bronquíolos, em cada pontinha de bronquíolo, nós temos os alvéolos pulmonares, que é como se fosse esse saco alveolar aqui, ó. Então, são bolsas de ar ricamente vascularizadas. O que é vascularizado? Quer dizer que é cheias de veias.
Então, nos alvéolos, ocorre a troca de gás carbônico do sangue pelo oxigênio capturado do ambiente. Essa troca é chamada de hematose, ou seja, a hematose é a que faz essa troca de gás carbônico em gás oxigênio, porque aí todo o nosso corpo precisa de quê? De oxigênio. E esse oxigênio é levado para todo o nosso corpo através do sangue. Então, aqui no saco alveolar é onde ocorre a troca gasosa, tá? Onde vai tirar o gás carbônico e vai colocar o gás oxigênio. Então, por isso que o tempo todo nós estamos o quê? Respirando, e o sangue, então, ele está correndo o tempo todo e o coração vai bombeando aquele sangue. Porque daqui do pulmão, o sangue corre já direto lá para o coração, porque aí do coração o sangue vai bombear, né, ou seja, ele vai começar a bater, e aí no seu bombeamento é onde ele vai levar o sangue rico em oxigênio para todo o nosso corpo. Então, onde ocorre a troca gasosa? Nos alvéolos pulmonares. Como é que se chama essa troca? Hematose. E como é que se dá essa troca? É a troca do gás carbônico pelo gás oxigênio. Nos alvéolos, o oxigênio que entra no sangue combina-se com a hemoglobina, que é uma proteína presente nas hemácias ou glóbulos vermelhos, esses bichinhos vermelhos aí do sangue, que são a hemoglobina, ou então chamado de glóbulos vermelhos. Então, nos tecidos, a oxihemoglobina perde o oxigênio que sai do sangue e entra nas células. Então, o gás carbônico sai da célula e passa para o sangue. Então, conforme esse sangue rico em oxigênio vai passando pelo nosso corpo, ele vai deixando, então, o oxigênio para todas as células, tá? E aí, conforme ele vai deixando, ele também vai trazendo esse gás carbônico, que aí vai fazer com que esse gás carbônico saia da célula. Porque todos os nossos órgãos, todas as nossas células têm que fazer essa troca. Tem que tirar o gás carbônico e utilizar o gás oxigênio. Por isso que o nosso corpo está o tempo todo o quê? Respirando. Porque só através da respiração onde ocorre essa troca gasosa. Tá vendo aí que tem a parte azul e a parte vermelha, né? Essa parte azul é chamado de sangue venoso. Esse sangue venoso é o sangue que ele é pobre em oxigênio. E o sangue vermelho é o sangue arterial, já é um sangue rico em oxigênio. Então, quando o sangue chega, ele não vai chegar azul, tá? É só cores fantasias. Mas quando ele chega nos alvéolos pulmonares na cor azul, quer dizer, então, que ele está pobre em oxigênio. Aí os alvéolos, ele vai fazer essa troca, né? Ou seja, ele vai pegar o gás oxigênio, o gás carbônico e vai deixar o gás oxigênio. E aí, quando a gente inspira e expira, quando a gente inspira, a gente puxa o ar, né? Então, nós estamos puxando o gás oxigênio. Quando a gente solta o ar, aí é o gás carbônico, ou seja, é o que nós estamos devolvendo para a natureza, então, o gás carbônico. Então, é de onde sai esse gás carbônico, também é pela respiração. Nós temos o diafragma e os músculos intercostais, que são esses músculos que ficam aqui perto da costela, né? Que protege aqui, então, o nosso pulmão. Então, a entrada e saída de ar nos pulmões depende da diferença entre a pressão atmosférica e a pressão intrapulmonar, ou seja, a pressão que tem dentro dos pulmões, a qual é criada por a ação dos músculos respiratórios, que são os intercostais e o diafragma. Então, o ar se movimenta no local de maior pressão para o local de menor pressão. O ar entra nos pulmões e sai deles em razão da contração e do relaxamento do diafragma. O músculo que separa o tórax do abdômen e de alguns músculos intercostais. Então, ó, na inspiração, quando a gente puxa o ar, o que acontece? Ó, contração dos músculos intercostais e diafragma, aumento do volume da caixa torácica e diminuição da pressão intrapulmonar. Aí facilita, então, a entrada de ar. Se vocês até quiserem fazer aí, ó, puxa o ar para vocês verem. Quando vocês puxam o ar, a caixa torácica, que é onde está aqui o seu peito, ele vai fazer o quê? Ele aumenta, né, de tamanho. E aí os seus músculos também, eles vão fazer o quê? Eles vão contrair. E aí, quando aumenta a caixa torácica, ou seja, aumentou o espaço dentro dela, então não tem muita pressão.
Se não tem pressão, então o ar ele vai entrar. Agora, quando eu estou expirando, ou seja, quando eu estou jogando o ar para fora, ó, o que acontece? O nosso músculo ele vai fazer o quê? Vai relaxar. E aí a nossa caixa torácica, ou seja, o nosso região do peito aqui, ele vai diminuir de tamanho. Diminuindo de tamanho, a pressão ela vai aumentar dentro dos pulmões. E aí vai fazer com que o ar saia. Vocês fizeram aí? Sim, professor. Vão fazendo aí para vocês verem como é que acontece. Na hora que inspira e na hora que expira, para vocês entenderem. Então, ó, tem outro aqui, exemplo aqui, na entrada dos pulmões, na inspiração. Ó. Quando tenho inspiração, os músculos vão se contrair, né? Vão contrair e a caixa torácica ela vai aumentar de tamanho. E aí o ar vai entrar porque, então, não tem muita pressão dentro dele. Quando o ar vai sair, e aí é chamado, então, esse processo de expiração. Expiração, os músculos vão relaxar, o ar vai sair, e aí a quantidade de pressão que existe dentro dos pulmões ela é maior. E aí nós falamos do diafragma. O diafragma é esse pequeno músculo aqui embaixo, aqui, ó, que reveste, que cobre o pulmão atrás, tá? Por baixo do pulmão, quer dizer. Então, pulmões. Então, são dois órgãos de forma piramidal, de consistência esponjosa, medindo mais ou menos 25 centímetros de comprimento, que localizam-se dentro da caixa torácica, revestidos externamente por uma membrana chamada pleura. Então, tem uma membraninha que protege os pulmões. Essa membraninha se chama pleura. A pleura consiste em uma membrana transparente e fina. A pleura interna está ligada à superfície pulmonar e a pleura externa está ligada à parede da caixa torácica. Então, tanto por dentro como por fora, nós temos essa camadinha, né, essa membraninha que é chamada pleura, que protege os pulmões. Então, os pulmões humanos são divididos em segmentos denominados lobos. O pulmão esquerdo possui 2 lobos e o pulmão direito possui 3. O pulmão direito é o mais espesso e mais largo que o esquerdo e também um pouco mais curto, pois o diafragma é mais alto no lado direito para acomodar o fígado. O pulmão esquerdo tem uma concavidade, que é a incisura cardíaca. A base de cada pulmão apoia-se no diafragma, estrutura que separa o tórax do abdômen presente apenas em mamíferos, promovendo juntamente com os músculos intercostais os movimentos respiratórios. Localizado logo acima do estômago, o nervo frênico controla os movimentos do diafragma. No espaço intermediário das pleuras, há um reduzido espaço ocupado por um líquido lubrificante secretado pela pleura. Este líquido é o que mantém junto as duas pleuras, fazendo com que elas deslizem, reduzindo o atrito durante os movimentos respiratórios. Então, aqui, ó, nós estamos vendo aqui a imagem dos dois pulmões, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Aqui, nós temos um pulmão saudável, aí ele fica mais ou menos numa cor rosada. E aqui nós temos um pulmão já não muito saudável, que é um pulmão onde a pessoa se faz uso de substâncias tóxicas como o cigarro, né? Ou seja, uma pessoa fumante. Então, o pulmão de uma pessoa fumante é dessa cor aí, ó, desse jeito aí. Então, quer dizer que ele fica nessa coloração, a partir do momento que a pessoa começa a fumar, o pulmão vai ficando escuro, 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 até ficar assim? E quando fica assim, acaba que provavelmente vai dar algum tipo de doença, tá? Algum câncer, alguma coisa, algum tipo de doença ele vai ter futuramente, para quem fuma. Se a pessoa parar de fumar, essas manchas, elas podem diminuir, tá? Elas podem diminuir, talvez consiga voltar ao normal, mas aí depende de quanto tempo essa pessoa fumou, qual o estrago que esse cigarro fez. Aqui, ó, como eu falei para vocês, lá das pleuras, né, que é aquelas membraninhas que revestem tanto na parte externa como a parte interna. Então, tá vendo? Então, um pulmão aqui, eu tenho uma camadinha aqui pro lado de fora chamado pleura, e depois eu tenho uma camadinha de dentro chamado pleura também. Então, eu tenho a pleura visceral, que é o que protege os órgãos, né, que no caso o pulmão,
E aqui eu tenho uma outra pleurinha aqui do lado de fora, que é a pleura parietal. E aí, os lobos dos pulmão, né? Então, nós temos o lado direito, que é composto por 3 lobos, que são 3 partes, ó. O pulmão ele é dividido em 3, do lado direito, superior, médio e inferior. E do lado esquerdo, ele só tem os 2 lobos, que é o superior e o inferior. Se uma pessoa consegue sobreviver, às vezes, posso vir cá, então, e cortar esse lobo inferior, pode, tá? Até 2 partes desses lóbulos aqui, ó, por exemplo, do lado direito, a pessoa que, por exemplo, deu algum problema no pulmão, alguma doença assim, precisou retirar. Ela vai ter alguns problemas respiratórios, dificuldade para respirar, mas ela ainda vai conseguir sobreviver, tá? Algumas doenças aqui associadas, então, ao sistema respiratório. Tem a enfisema pulmonar, que é a perda da elasticidade do tecido pulmonar devido à excessiva dilatação e destruição dos alvéolos. Ou seja, quando a pessoa fuma, né, então ele puxa e depois ele solta, né, a fumaça, né? Então, nessa dilatação, ou seja, que é excessiva demais por tragar, né, que fala tragar, né? Então, a pessoa traga demais e aí acaba que, devido ao tabagismo, que no caso é o cigarro, né, acaba que vai fazendo que o sistema ele não consegue mais conseguir fazer essa elasticidade de abre e fecha, aí ele vai perder essa elasticidade. Então, esse cigarro ele vai destruir os cílios, que são aqueles cabelinhos que nós vimos, e essas células encarregadas da limpeza do sistema respiratório, e provoca inflamações dos brônquios e bronquíolos. Então, lembre lá que o muco e os cílios, que é como se fossem os cabelinhos, tem a função de filtrar o ar contra certos micro-organismos. E aí o cigarro ele vai destruir esses cílios e esse muco. E aí vai fazer, então, com que os brônquios e os bronquíolos acabem, então, se comprometendo. Então, pode ocorrer também a destruição progressiva dos alvéolos pulmonares, doença conhecida como enfisema. Então, lá nos alvéolos pulmonares, que é onde ocorre, então, a troca gasosa, pode ocorrer, então, a destruição deles, ó. Do lado direito, do lado esquerdo meu, na verdade, eu tenho os alvéolos normais, e do outro lado eu tenho uns alvéolos com enfisema. Então, já é um pouco destruído já. E aí, como nos alvéolos pulmonares é onde ocorre a troca gasosa, então é aí que vai desgastar e aí a pessoa pode chegar até a morte. Então, na fumaça do cigarro há também um monóxido de carbono, que é um gás bastante tóxico, que pode causar sérios problemas ao organismo. Outra doença que nós temos são a asma, que é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, que resulta na redução ou mesmo obstrução do fluxo de ar, ou seja, vai impedir com que o ar saia, né? Aí ela toma aquele negócio lá, aquele bichinho que ele suga, e aí vai fazer com que libere, então, a sua via respiratória para ele conseguir respirar novamente. O edema pulmonar... Eu achava que aquilo lá que ele sugava era oxigênio, professor. Não, ele vai desobstruir os canais respiratórios, porque no caso a pessoa ela não consegue respirar, né, quem tem ataque de asma. E aí na hora que ele puxa aquele negócio lá, abrir, né, a válvula pro ar. Aí quando ele puxa aquele bichinho do remédio lá, ele vai liberar os canais respiratórios, aí ele consegue respirar. O edema pulmonar é quando tem muito líquido nos pulmões, aí é o que leva à insuficiência respiratória. Já que o pulmão, gente, ele foi feito apenas para respirar o ar. Não foi feito para nenhum tipo de fumaça, porque aí, o que está na moda hoje? Está na moda hoje o tal do vapor, né? Aí fala assim, não, mas esse aqui é cheiroso, não sei o que tem sabor, e não tem nicotina, que no caso é o que mata lá no cigarro, né? Mas o nosso pulmão, ele não foi feito para respirar fumaça. Nenhum tipo de fumaça, mesmo que não tenha nicotina, não tenha nada. Tudo mata, gente, tudo mata. A fumaça do vapor mata, fumaça de cigarro mata. Se tiver alguém perto de você e estiver fumando, se você puder sair, saia, não fica perto, porque tudo vai causar prejuízo para você.
E aí eu tenho bronquite também, que é uma das doenças associadas ao sistema respiratório, que é a inflamação das vias respiratórias, associadas a infecções ou por vírus ou então por bactérias. E aí vai fazer também com que a pessoa tenha crise. Aí essas crises, então, elas não conseguem também respirar. E esse foi o nosso sistema respiratório. Alguma dúvidas? Não. Não. Olha, ainda tenho que mandar lá, tá? Depois eu vou postar a aula no YouTube. Acho que vai demorar um pouquinho, porque hoje ficou meio tarde. Mas vocês vão fazer os exercícios do livro do volume 2 apenas do sistema digestório e o sistema respiratório. Então, no livro do sistema digestório, o digestório está na página 43 e 44. 1, 2, 3 e 4. Não vai Do passar sistema... Vou mandar lá. Do sistema respiratório, só está na página 48, que é 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? E aí, lembrando, o que é para a prova da semana que vem? Prova da semana que vem é sistema respiratório digestório, que nós vimos hoje, e sobre as células, tá? Só esses 3. Professor, Oi. Eita, Maria. Tem uma turbina de avião no seu quarto, tá maluco? que dia que é a prova, Olha, professor? sexta-feira que vem, dia 27. Aí todas Quem as não colocou o provas, nome no chat, coloca, tá? aí todas as provas é a partir do dia 27. Tem o meu nome. Não, parece que as provas vão começar na quarta-feira. Aí a de ciências é a terceira, que é na sexta-feira. Ah, tá bom. Aí tem que ir lá na escola para responder? Não, vai ser no Google Forms, igual das outras vezes. Ah, tá bom. Tchau, Tchau, professor. professor. Professor, Não sei que dia. professor, me Tchau. dá uma nota alta pra eu fazer a prova, professor. Nunca te pedi nada. Tem como. Falou, rapaziada. Tchau, professor. Primeira vez. Tchau. Qualquer coisa, mandem mensagem. Tchau.